Na semana passada, nós fizemos a introdução e falamos do capítulo 1 até o versículo 11. Amém? Na semana passada, nós dissemos aos irmãos que essa carta, na verdade, segundo os estudiosos, era a quarta carta que Paulo estava escrevendo aos Coríntios. Paulo havia fundado a igreja naquele local. Ele tinha ficado ali por volta de 18 meses depois da fundação da igreja e depois ele seguiu no seu trabalho missionário. Mas, em um determinado momento, Paulo recebeu notícias muito preocupantes sobre a igreja de Corinto e ele escreve uma primeira carta à igreja, orientando a igreja que não andasse com aqueles que são imorais, com aqueles que não servem a Deus. Essa primeira carta foi uma carta perdida, ela é mencionada na nossa primeira epístola aos Coríntios. Parece que Paulo não teve uma boa resposta a essa carta, então ele escreveu a carta de 1 Coríntios que nós temos aqui na nossa Bíblia. Após ele escrever 1 Coríntios, irmãos, que era então a segunda carta que ele estava escrevendo, Paulo fez uma visita à igreja. Paulo voltou a Corinto para visitar a igreja. Era a segunda vez que ele estava com aqueles irmãos. A primeira foi na fundação e depois foi quando ele fez essa segunda visita. Mas essa segunda visita foi uma visita muito dolorosa, triste. Paulo enfrentou uma oposição muito grande na igreja de Corinto e ele saiu de lá bastante abalado. Após essa visita, ele escreve, então, mais uma carta, que é chamada de a Carta Severa, e nessa carta, Paulo repreende duramente a igreja por causa daquela situação, daqueles acontecimentos que estavam havendo ali na igreja de Corinto. Ele escreve, então, essa terceira carta. E essa terceira carta, irmãos, tem uma resposta positiva. Como nós falamos aqui, Tito retorna a Paulo, ele tinha sido portador dessa terceira carta, ele retorna a Paulo dizendo que a igreja tinha se arrependido, que a igreja estava triste por tudo aquilo que tinha acontecido, estava arrependida, estava triste. Então, Paulo ficou muito satisfeito, claro, com essas notícias, porque, finalmente, após 2 cartas, após uma visita muito difícil, muito dolorosa, depois que ele escreve a terceira carta, ele agora recebe uma resposta positiva da igreja. Finalmente, a igreja demonstra arrependimento. E é quando ele vai, então, escrever a quarta carta, que é essa que nós estamos estudando, 2 Coríntios. Ele escreve esta quarta carta para mostrar o seu contentamento, com o arrependimento da igreja, com a resposta positiva que ele teve dessa vez à sua carta, mas também, irmãos, para fazer a defesa do seu apostolado. Porque, embora a maioria dos irmãos em Corinto houvesse se arrependido da rebelião contra Paulo, ainda havia focos de rebelião. Ainda havia algumas pessoas que estavam contestando a legitimidade do apostolado de Paulo. Então, ele escreve 2 Coríntios, não só para demonstrar o seu contentamento com a resposta positiva da igreja e o arrependimento da igreja, mas também para defender o seu apostolado. Na semana passada, nós vimos, então, a introdução, vimos que Paulo dirige essa carta à igreja de Deus em Corinto, e eu disse aqui que, embora todos os problemas que houvesse na igreja de Corinto, Corinto era a igreja de Deus, porque o cerne do evangelho não estava em jogo ali na igreja. Corinto cria no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Eles tinham problemas que precisavam sim ser resolvidos, mas eles eram a igreja de Deus. E Paulo também escreve aos santos em toda a Acaia. Isso é uma indicação de que ele esperava que essa carta fosse lida também nas outras igrejas que ele havia fundado naquela região. Dos versículos 3 a 11, irmãos, que nós estudamos na semana passada, Paulo fala do motivo do seu sofrimento, por que é que ele sofria. E ele diz que o sofrimento, nós sofremos para que nós possamos ser consolados no meio do sofrimento, e com a mesma consolação que nós recebemos, nós vamos então poder consolar
outras pessoas também. Então, Paulo diz para a igreja, olha, se eu sofro é para o bem de vocês, porque eu sofro porque eu prego o evangelho, e o evangelho traz benefício, traz salvação, traz bênção. Se eu sou consolado, também é para o bem de vocês, porque sendo consolado, eu posso consolar vocês. E vocês sendo consolados, vocês terão paciência para passar pelas tribulações, pelas aflições e para sofrer juntamente comigo. É essa a resposta que o apóstolo Paulo dá sobre a questão do sofrimento. E no final dos versículos 8 ao 11, ele relata uma situação gravíssima que ele passou, uma situação de extremo sofrimento. E nós dissemos aqui que alguns identificam essa situação como o episódio ocorrido em Atos capítulo 19. Não é certeza, Paulo pode estar se referindo a uma outra situação, mas alguns identificam como aquele episódio de Atos 19, quando Paulo pregou o evangelho em Éfeso e foi ali duramente reprimido, perseguido, quase foi morto, teve que sair dali fugido. Então, nós vimos aqui, eu falei no finalzinho, que Deus permite sofrimentos extremos, mesmo na vida daqueles que são fiéis a Ele. Muitas vezes Deus vai nos livrar quando for o seu propósito, e algumas vezes Ele não vai nos livrar. Mas o certo é que Ele sempre nos dá o seu consolo. Nós sempre podemos contar com a sua presença, com a sua mão forte estendida na nossa direção. Amém, irmãos? Esse é um breve resumo daquilo que nós vimos na semana passada. Hoje nós vamos ver dos versículos 12 até o versículo 24, vamos finalizar o capítulo 1 e vamos também, se Deus quiser, finalizar o capítulo 2 de 2 Coríntios. Certo? Bem, do capítulo 1, irmãos, versículo 12 até o 24 e o início do capítulo 2 até o versículo 4, Paulo está explicando aí a mudança de planos em relação à sua visita aos Coríntios. Ele havia feito um planejamento e esse planejamento tinha mudado e isso causou muito falatório, muita confusão, porque aqueles falsos apóstolos que estavam lá infiltrados em Corinto começaram a dizer que Paulo não tinha palavra, né? Que a palavra de Paulo não era digna de confiança, já que ele disse uma coisa e não cumpriu, fez outra. Então Paulo vai gastar agora um tempo explicando por que é que ele fez essa mudança de planos. Para nós entendermos qual era o plano inicial e o que aconteceu, nós precisamos voltar um pouquinho aí, virar a página, né? E ir lá em 1 Coríntios, capítulo 16, o versículo 5, para nós entendermos qual foi a mudança de planos que Paulo fez. 1 Coríntios 16, versículo 5. Está escrito assim: depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês, versículo 6, durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem aonde quer que eu vá. Desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Então, qual era o plano inicial de Paulo? Era ir até a igreja de Corinto, era ir até Corinto, né, ficar ali com os irmãos, passar talvez o inverno com eles. Isso seria em torno de 3 meses. Como ele disse aqui, ele não queria só passar de passagem, ele queria ficar mais tempo, desfrutar um pouco mais da companhia dos irmãos. Então, o planejamento inicial era ficar ali durante 3 meses, passar o inverno em Corinto com os irmãos. Mas houve uma mudança, e essa mudança está aqui no capítulo 2, desculpa, irmãos, no capítulo 1 de 2 Coríntios, nos versículos 15 e 16. Qual foi a mudança? Vejam aí, antes de nós lermos o versículo 12, só para nós entendermos. No versículo 15 está escrito assim: confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Então,
Paulo tinha mudado o plano. Primeiro ele ia até lá passar o inverno com os irmãos, um período de mais ou menos 3 meses. Depois ele decidiu que, para que os irmãos fossem duplamente abençoados com a presença dele, né, recebendo Paulo lá na igreja, ele iria fazer 2 visitas ao invés de uma. Ele iria, né, na ida para Macedônia, ele passaria em Corinto e ficaria lá um tempo, e na volta da Macedônia, novamente, ele ficaria em Corinto. Ele passaria mais um período ali com os irmãos. Mas isso não aconteceu. E por que não aconteceu? Porque na ida, quando Paulo passa pela primeira vez na igreja de Corinto, é justamente aquela visita dolorosa que nós mencionamos aqui. A visita é difícil, Paulo enfrenta uma oposição muito grande, é uma visita triste, como nós vamos ver aqui depois, né? Uma visita que deixa marcas no apóstolo Paulo e certamente também na igreja, e por causa disso Paulo decide não voltar lá. Ao invés de voltar à igreja, ele manda, então, aquela carta severa que nós já mencionamos aqui várias vezes. Ele não retorna e envia essa carta. E por causa disso, repito, aqueles falsos apóstolos lá infiltrados não perderam a oportunidade de criticar Paulo mais uma vez, dizendo que então ele não tinha palavra, que os irmãos estavam esperando, né? E ele não apareceu, não voltou, mandou apenas essa carta severa. Então, Paulo agora, irmãos, dos versículos 12 ao 24, como eu falei no início também do capítulo 2, ele vai explicar por que é que ele mudou de planos, afinal de contas. O que é que tinha acontecido? E é isso que nós vamos ver agora, lendo primeiramente aí, dos versículos 12 ao 14. Vamos então, 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 12 ao 14. Diz assim: este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. E espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus Cristo. Então, antes de explicar por que é que ele tinha mudado os planos, ele começa aqui fazendo uma defesa geral da sua posição. O que ele diz inicialmente? Ele diz, olha, a minha consciência está limpa. Ele apela para a sua consciência. Ele diz, a minha consciência está limpa, que eu sempre tenho andado em sinceridade, em honestidade, eu sempre tenho sido íntegro na minha conduta. E ele ressalta, especialmente com vocês. Ou seja, Paulo esperava que os coríntios, pelo conhecimento que tinham dele, soubessem que ele era uma pessoa íntegra, que ele era uma pessoa honesta, que ele não era aquele tipo de pessoa de dizer uma coisa e fazer outra. Então é isso que ele está afirmando aqui. Eu tenho a minha consciência limpa. E ele, no versículo 13, ele diz, e importante também no finalzinho do versículo 12, irmãos, que ele diz que ele não anda conforme a sabedoria do mundo, mas conforme a graça de Deus. Mais à frente na epístola, ele vai falar da sabedoria do mundo, como algo que vem para deturpar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é correto, uma sabedoria que não é boa, uma sabedoria mundana. E é por isso que ele cita aqui, então, que ele não anda conforme a sabedoria do mundo, mas conforme a graça de Deus. Ele diz também, como os irmãos viram aí no versículo 13, que até por carta ele também é a mesma pessoa, ele é transparente, ele não escreve com segundas intenções, não tem nada nas entrelinhas, é algo objetivo, que era de fácil entendimento para os coríntios. Era como se ele estivesse dizendo, olha, vocês leem as minhas cartas e vocês não entendem, vocês estão procurando alguma coisa nas entrelinhas, como se eu não estivesse sendo transparente. Eu sou transparente, aquilo que eu quero dizer está aí nas cartas que eu escrevo. A mesma pessoa que eu sou, né,
presencialmente, eu sou por cartas. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui. Então, ele está defendendo a sua integridade, a sua transparência na forma de lidar com todas as pessoas. E no final ele diz que espera que aqueles irmãos venham a entendê-lo. Mesmo que naquele momento eles ainda não entendam completamente, mas ele espera que aqueles irmãos venham a entendê-lo. Por quê? Porque muitos ali estavam contaminados, envenenados com aquelas palavras dos falsos apóstolos, né? Começaram a colocar em dúvida mesmo o apostolado de Paulo, a integridade dele. Então Paulo fala, olha, eu espero que vocês me entendam. Vocês já entenderam em parte, mas eu espero que vocês venham a entender completamente que vocês podem ter orgulho de nós. Lá no dia do Senhor Jesus Cristo, lá na vinda do Senhor, Paulo queria que eles pudessem dizer, não, Paulo foi o nosso pastor, o fundador da igreja, ter orgulho dele, Paulo, assim como Paulo também gostaria de ter orgulho da igreja de Corinto, dizer que foi ele que gerou aquela igreja, né? Ele que fundou aquela igreja, que aqueles irmãos eram fruto do trabalho dele. Então é isso que ele está dizendo aqui em resumo. Depois, irmãos, ele vai continuar aí então, dos versículos 15 até o 17. E nós vamos também seguir na leitura aí para entendermos que ele continua dando explicações. Confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Quando planejei isso, será que o fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Então aqui, nós já lemos esses versículos, Paulo explica, confiando nisso, ou seja, confiando na compreensão de vocês, confiando que vocês, como me conhecem, não é? Me entenderiam completamente, eu resolvi mudar o meu plano e então fazer 2 visitas ao invés de uma, para que vocês fossem duplamente abençoados, e para que vocês depois me ajudassem. Paulo contava com a ajuda daquela igreja também na sua viagem para a Judéia. Ajuda em oração, com certeza, ajuda também em suprimento financeiro. E aí ele pergunta, quando planejei isso, será que eu o fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Paulo sabia que a igreja de Corinto estava perguntando, por que Paulo mudou de ideia? O que aconteceu? Então, aqui ele faz perguntas retóricas, ou seja, aquelas perguntas para as quais a resposta é óbvia, nós já temos as respostas. Ele fala, será que eu faço meus planos de forma irresponsável? Claro que a resposta é não, ele quer ouvir essa resposta. Não, vocês me conhecem, eu sou o Paulo que fundei a igreja, vocês sabem o meu procedimento com vocês, vocês acham que eu faço planos levianos? Vocês acham que eu digo sim quando quero dizer não, que eu sou um irresponsável quando planejo fazer algo? É isso que ele está perguntando. Em resumo aqui, né? Ele está dizendo, olha, eu não sou um irresponsável, eu não sou um leviano, a minha palavra é digna de confiança. E aí, irmãos, a partir do versículo 18, vejam como ele vai desenvolvendo o raciocínio dele. Já apelou para a consciência, já disse que ele não faz os planos dele de modo leviano e irresponsável, e agora ele vai apelar para a mensagem do Evangelho, que ele, Silvano, ou Silas, né, a mesma pessoa, e Timóteo haviam pregado. Ele vai fazer um paralelo, não é, da mensagem do Evangelho com o comportamento dele, com a atitude dele. Vejam o que ele diz aqui a partir do versículo 18 até o 22. Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi um sim e não, mas nele sempre houve o sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu
nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Por que Paulo invoca aqui aquela mensagem do Evangelho que ele, Silas e Timóteo haviam pregado em Corinto? Porque ele está dizendo o seguinte: assim como Deus é fiel e tudo que ele diz ele cumpre, e a mensagem do Evangelho não é uma mensagem instável, não é um sim e um não, a mensagem do Evangelho é sim. Jesus Cristo é o amém, porque nele se cumprem todas as promessas de Deus. Em Apocalipse 3,14, nós lemos que Jesus Cristo é o amém, né? Isto é, ele é a verdade de Deus, nele se cumprem todas as promessas de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, assim como a mensagem que nós pregamos é uma mensagem firme, é uma mensagem verdadeira, é uma mensagem que não oscila entre o sim e o não, a minha palavra também é assim. É como se ele estivesse perguntando, como é que eu posso pregar um evangelho que tem essa firmeza, né, que é sim, de um Deus que cumpre todas as suas promessas, e eu vou ser uma pessoa instável que não cumpre as promessas que faz. Por isso que ele apela aqui para o evangelho que ele pregou. Não, o evangelho é firme. O evangelho não oscila entre o sim e o não. Jesus Cristo não oscila entre o sim e o não, não é? De forma alguma, Jesus Cristo é o amém. Nele se cumprem todas as promessas de Deus. Então, Paulo usa isso para falar que, então, se ele prega essa mensagem, ele também é digno de confiança. E aí, como os irmãos viram, ele relata 4 ações que Deus faz na vida do crente por meio do seu Espírito. Que ações são essas? Primeiro, ele diz aí, olha, no versículo 21, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes. Então, Deus é que firma o crente para que ele siga, né? Para que ele prossiga, para que ele não pare, não desanime. Né? Tem lá um colega meu missionário, quando alguém perguntava para ele, você está firme, irmão? Né? Lá em Santos as pessoas tinham essa menina, está firme, está crente? Ele falou, estou igual uma geleia, mas em cima da rocha. Né? Estou igual uma geleia em cima da rocha. A rocha é Cristo. Então, é Ele que nos faz ficar firmes. Mais ainda, Ele nos ungiu. Ou seja, Ele nos capacita para o trabalho. Terceira coisa, Ele nos selou. Selo, naquela época, era símbolo de propriedade. Então, a Bíblia diz que nós fomos selados com o Espírito Santo, porque nós somos propriedade de Deus. Deus nos selou. E, finalmente, Ele pôs o Espírito Santo em nosso coração, na nossa vida, como garantia, como penhor daquilo que está por vir. Né? Nós já falamos muito sobre isso aqui quando estudamos a Epístola aos Romanos. O Espírito Santo que habita em nós, o que ele é? Ele é a garantia, como se Deus tivesse feito um depósito antecipado. Né? Ele fez a promessa de que nos resgataria, né? Fez a promessa de uma herança eterna, falou assim, ó, o depósito está aqui. O depósito é o meu Espírito com vocês, né? O meu Espírito com vocês significa que eu vou voltar para resgatar vocês, para quitar tudo, né? É isso que significa o Espírito Santo como garantia, como penhor da nossa herança. Que coisa linda, né, irmãos? Que evangelho maravilhoso. Bem, então, em resumo, nesses versículos, Paulo está dizendo isso. Se a mensagem que ele prega é uma mensagem firme, então a palavra dele também é uma palavra que é digna de aceitação, não é uma palavra ambígua. É isso que Paulo está dizendo aqui. E agora, irmãos, finalmente, depois de dar essa introdução, depois de falar aos coríntios, olha, vocês me conhecem, né? Eu sou uma pessoa íntegra, eu estive aí com vocês, eu esperava que vocês soubessem quem eu sou. Porque quando você conhece uma pessoa, sabe como ela se conduz normalmente, e de repente acontece alguma coisa estranha, o que você vai pensar? Normalmente você vai pensar, tem alguma coisa, deve ter alguma explicação para essa pessoa ter agido dessa forma, não é verdade? É isso que Paulo queria, né? Que os coríntios tivessem esse tipo de sentimento. Porque era ele, Paulo, fundador da igreja, aquela pessoa que eles conheciam tão bem. Então, depois de dar essa introdução,
de falar ali que a sua consciência está limpa, de que a palavra dele, assim como o evangelho que ele prega, é firme, que ele não toma suas decisões de forma leviana ou irresponsável, agora finalmente ele vai explicar por que não foi. Agora que vem a explicação. E a explicação começa aí no versículo 23. Olha só o que Paulo vai dizer então a partir do versículo 23. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Capítulo 2, agora dos versículos 1 ao 4. Por isso, resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Pois se os entristeço, quem me alegrará, senão vocês, a quem tenho entristecido? Escrevi como escrevi, para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Esta confiança em que todos vocês... Desculpe, irmãos. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria. Pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Finalmente, nós temos a explicação do motivo pelo qual Paulo tinha mudado os seus planos. E qual é a explicação que o apóstolo dá aí? Ele diz o seguinte, ele não voltou a Corinto para poupá-los. Paulo queria poupar a igreja. E em que sentido ele podia poupar a igreja? Ele era apóstolo. Ele tinha autoridade para disciplinar aquela igreja. Os irmãos se lembram que lá em 1 Coríntios tem um caso, um versículo muito difícil até de se entender, mas é uma forma de disciplina, quando Paulo fala de entregar alguém a Satanás. Paulo tinha autoridade para disciplinar. Então, quando ele diz que queria poupá-los, provavelmente ele não queria voltar até lá, porque se ele fosse, ele teria que exercer uma disciplina. E o negócio ia ficar feio, não ia ser agradável. Se a primeira visita tinha sido triste, essa talvez fosse mais ainda, porque ele ia ter que exercer a autoridade. Vejam que ele diz que não que tenhamos domínio sobre a fé de vocês, mas cooperamos com vocês para que vocês tenham alegria. Ou seja, a disciplina é uma forma não de controlar a fé das pessoas, mas de cooperar para que as pessoas tenham alegria. Para que as pessoas sejam saudáveis na sua fé, na sua jornada cristã. Então, o primeiro motivo é esse. Paulo queria poupar a igreja de Corinto de uma disciplina, de um momento mais difícil ainda, que seria com o retorno dele. Ele diz também aí, irmãos, no versículo 24, ou melhor, desculpa, já no capítulo 2, resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Então, Paulo decidiu que não queria estar com a igreja novamente naquela situação da visita anterior. Ele passou lá, não foi agradável, foi difícil, foi uma situação dolorosa. Ou seja, ele não se sentiu animado a voltar e a encontrar a igreja naquela mesma situação. Não é triste um pastor chegar e ser mal recebido pela igreja e saber que tem pessoas ali questionando a legitimidade dele, questionando o ministério dele? Paulo estava se sentindo assim, por isso ele não foi, ele enviou aquela carta. Ele não foi, então ele diz, resolvi não me encontrar com vocês nessa situação. Ele diz, porque vocês são a minha alegria, se eu entristeço vocês, quem é que vai me alegrar? Ele pergunta. Se eu entristeço vocês, quem é que vai me alegrar? E no versículo 3 ele fala assim, escrevi como escrevi, ou seja, aquela carta dura, severa, aquela terceira carta que, como eu disse, é uma carta perdida, para que quando eu for não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Ou seja, ele preferiu escrever a carta para preparar os irmãos primeiro, para que quando ele chegasse lá, houvesse um ambiente melhor, houvesse uma forma de comunhão e não desunião entre eles. Estava confiante que vocês compartilhariam da minha alegria,
Pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia, irmãos. Olha só a descrição que Paulo dá. Olha o sentimento dele ao escrever aquela carta tão dura aos coríntios. Ele não escreve feliz. Ele não estava feliz de ter que repreender a igreja, né, com tanta severidade. Ele escreve com aflição, com angústia, com muitas lágrimas, com a aflição daquele pastor que ama, né, o rebanho, que ama as ovelhas e que está vendo que eles estão indo para um lugar que não deveriam estar indo. E aí ele diz: eu não escrevi para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Então ele escreveu com severidade, mas o objetivo dele não era matar os irmãos. Não era provocar uma tristeza profunda nos irmãos, era para que a igreja visse o quanto Paulo amava aquela igreja, o quanto ele se preocupava com aquela igreja. Os irmãos estão entendendo? Está claro até aqui, irmãos? Se tiver alguma pergunta, anota aí para fazer no final. Então, assim Paulo explica. Ele tinha mudado os planos de viagem, mas tinha um motivo, né? Ele não quis voltar lá naquela mesma situação de tristeza, de conflito, não. Falou, vou mandar uma carta. Antes de voltar lá, eu vou mandar uma carta primeiro. E como nós vimos, essa carta realmente teve efeito. A terceira carta, perdida, porque Tito voltou com boas notícias, né? Como nós vamos ver isso também mais à frente. Bem, irmãos, agora, no capítulo 2... a partir do versículo 5 até o 11, nós temos aí a questão do perdão e da restauração de um irmão que havia cometido um delito muito grave em Corinto. Então, nós vamos ler e depois eu vou explicar aos irmãos. Versículo 5 até o versículo 11. Diz assim: se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tire vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Irmãos, Paulo aqui está falando de alguém, de um caso específico, de um irmão na igreja de Corinto, que havia sido disciplinado por causa de algo grave que tinha cometido. Alguns intérpretes entendem que essa pessoa é justamente o chefe da rebelião contra Paulo. Era aquela pessoa, e realmente, no contexto aqui, faz sentido pensar isso. Os irmãos vão ver por quê. Né? Paulo está falando aqui daquela pessoa que começou aquele motim na igreja, começou a disseminar ali intrigas e calúnias contra Paulo. E Paulo tinha mandado aquela carta na qual ele exige a punição dessa pessoa, a disciplina dessa pessoa. Outros entendem que Paulo está se referindo aqui àquele caso de 1 Coríntios 5. Vocês devem se lembrar, quando nós estudamos aqui com o pastor Felipe, o caso daquele membro da igreja que estava se relacionando com a própria madrasta. Se lembram disso? E Paulo diz que aquilo era algo tão imoral que nem fora da igreja acontecia. E que os coríntios estavam aceitando ali uma situação absurda. Que aquilo tinha que ser tratado, que não podia continuar daquela forma. Então, alguns acham que aqui ele está se referindo a esse caso de imoralidade. Mas outros acreditam que não, que ele está falando aqui da pessoa que se levantou contra ele com calúnias na igreja de Corinto. Parece que no contexto isso faz mais sentido. Mas o que é que Paulo fala dessa pessoa? Bem, Paulo diz aí em primeiro lugar que essa pessoa causou muita tristeza. Vejam só, a ele,
mas Paulo não quer tornar aquilo tão pessoal. Então ele diz, não só a mim, mas a toda a igreja. Então, uma pessoa que tinha causado muita tristeza. Então faz sentido que seja aquela pessoa que se levantou contra ele ali com calúnias. Paulo diz, olha, essa pessoa causou muita tristeza, tanto em mim quanto em toda a igreja. E ele diz, então, a punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. O que significa essa punição imposta pela maioria? Se nós nos basearmos na orientação que ele dá em 1 Coríntios capítulo 5, nós vamos ver que Paulo manda que aquele irmão seja tirado da comunhão. Então, disciplinar, ou seja, a punição pela maioria aqui, seria disciplinar aquele irmão afastando-o da comunhão. E naquela época, afastar da comunhão, irmãos, era principalmente deixar de estar juntos, por exemplo, para participar de uma refeição, inclusive da ceia do Senhor, porque no Oriente, o ato de comer junto é algo muito especial. Aqui para nós não é tanto, né? No Ocidente não é assim. Mas no Oriente, comer junto é algo sagrado. As pessoas comem juntas só se tem muita comunhão. Comer junto significa intimidade, significa comunhão. Tanto é que nós falamos aqui, quando estudamos 1 Coríntios, sobre a questão do comer carne sacrificada, que Paulo falou, lá no templo não, porque lá tem um caráter religioso, de comunhão. Então lá o crente não poderia fazer isso, né? Por causa exatamente da importância que tem o ato de comer naquela cultura. Então, provavelmente aqui, o disciplinar o irmão é afastá-lo da comunhão, colocar ele no banco lá e ele fica afastado, não tem comunhão com os irmãos, não pode participar da comunhão da igreja, né, daquelas festas ágape, né, que tinha naquela época, né, aqueles almoços, né, nós deveríamos, inclusive, fazer também, né, irmãos, aqui na nossa igreja, né, pastor? A festa ágape, trazer para cá. Mas, enfim, irmãos, aquela pessoa estava afastada de tudo isso. Essa era, provavelmente, essa disciplina, a punição, né, que esse irmão recebeu por causa da sua atitude. Mas parece que essa pessoa havia se arrependido. Essa pessoa havia demonstrado arrependimento. Então, a orientação de Paulo é que, então, já que ele se arrependeu, seja reintegrado à igreja. Houve arrependimento, então agora Paulo diz, então agora vocês devem reintegrar este irmão. Tá? E por que esse irmão deve ser reintegrado? Primeiro, Paulo diz aí, para que ele não seja consumido por tristeza excessiva. Paulo sabia que a disciplina, sem dúvida nenhuma, vai causar tristeza. Então, ela tem que durar um tempo, ela não pode ser indefinida, porque senão aquela pessoa acaba se perdendo numa tristeza profunda e depois não consegue se reerguer. É difícil a pessoa se reerguer se a disciplina for excessiva. Então, Paulo fala, olha, vocês devem reintegrar. Tá? Ele fala aqui, vocês devem perdoar e consolar. Olha só, agora que o irmão já foi disciplinado, né? Já teve a disciplina merecida, ele se arrependeu, então agora vocês devem perdoar e consolar para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Reafirmem o seu amor. Olha o que Paulo fala. Reafirmem o seu amor para com ele. E aí ele diz no versículo 9, eu lhes escrevi com o propósito de saber que vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Então daqui nós entendemos que na carta Paulo havia recomendado ou exigido a disciplina daquele irmão. E o irmão foi disciplinado. Só que agora ele está dizendo, agora chega, se vocês já perdoaram, eu também perdoo. Perdoo em Cristo e por causa de vocês. Então vejam que atitudes do apóstolo Paulo, né, irmãos? Vejam que atitude. Se for realmente aquela pessoa que fomentou a rebelião contra ele, passou. Agora vamos reintegrar essa pessoa. Vamos perdoar, vamos mostrar o nosso amor por ela. Tá? Outro motivo também pelo qual Paulo diz que essa pessoa deve ser reintegrada é para que Satanás não tirasse vantagem sobre a igreja.
Então, Paulo fala, ó, esse irmão precisa ser reintegrado. Ele já se arrependeu, né? Ele já foi disciplinado, para que ele não seja consumido por uma tristeza excessiva. Eu mesmo já o perdoei, eu que fui o principal ofendido já o perdoei, e também para que Satanás não tire vantagem sobre a igreja. Irmãos, esse trecho aqui traz lições importantíssimas para a vida da igreja do Senhor. Importantíssimas. A primeira lição é o seguinte: a disciplina é necessária na igreja. Ela é necessária. Infelizmente, hoje, muitas igrejas não disciplinam os crentes, mas a disciplina ainda é um método totalmente bíblico, não deixou de ser bíblico, e é muito necessária, a disciplina é necessária. Por quê? Porque o pecado precisa ser tratado. As coisas não podem ficar mal resolvidas, né? Infelizmente, só aqueles pecados, às vezes, mais assim, escandalosos, é que recebem disciplina, né? Quando todo mundo fica sabendo, recebe disciplina. Mas algumas coisas nunca são disciplinadas, né? O irmão, às vezes, levanta uma calúnia terrível contra o outro, quase mata a pessoa espiritualmente, e isso não recebe disciplina. Quando lá em Provérbios 6 está escrito que Deus, 6 coisas Deus abomina, algo assim, uma ele odeia. Qual que é a coisa que Deus odeia? Aquele que semeia discórdia entre irmãos. Esse tinha que ser o primeiro a ser disciplinado na igreja. Aquele que semeia discórdia entre irmãos. Pessoa que semeia discórdia, sabe, que manda mensagem para contar o que o irmão falou de você, sabe, essa pessoa ela tem que ser disciplinada, que isso é algo muito grave, que pode provocar um estrago muito grande da igreja. E a disciplina, ela é para restaurar o crente, não para matar. É o que nós vemos aqui no que o apóstolo Paulo diz. Ó, disciplinou, a pessoa se arrependeu, então agora vamos restaurar. A disciplina não é para matar ninguém. Por isso que ela não pode ser excessiva, ela tem que ser no ponto certo. Porque o objetivo da disciplina é restaurar, é zelo pela vida espiritual da pessoa e pela vida espiritual da igreja toda. Porque um problema mal resolvido afeta a igreja toda. E o crente verdadeiro, quando ele é disciplinado, ele se entristece, ele se arrepende. Agora, tem crente que é difícil, porque o que acontece? Quando ele é disciplinado, ele não aceita. Aí sabe o que ele faz? Ele vai para outra igreja. Ele não fica sofrendo a disciplina. Vários casos, irmãos, nós temos. Vários casos. A pessoa não aceita a disciplina, vai contar a história em outra igreja. Aí chega lá, né? Às vezes todo mundo fica alegre quando vê uma pessoa diferente na igreja, né? Mas tem que ver qual é o histórico, né? Tem que ver qual é o histórico. Está vindo de onde? Ah, estou vindo da igreja ali, uma perseguição, estava aguentando, né? Muito difícil. A gente tem que ser prudente, irmãos. Isso é para os pastores, né, coitados? Que difícil, né? Ser pastor. Porque você tem que saber o histórico da pessoa. Crente que não aceita a disciplina e não prospera, irmãos, não prospera. Digo isso sem medo de errar. Gente que não fica na igreja suportando a disciplina, não prospera. Tem que ficar ali, é ali que você tem que ficar. Não é, a pessoa sai zanzando por aí, congregando em vários lugares, não prospera. Tem que passar pela disciplina, tá? Outra coisa importantíssima aqui, o diabo usa essas brechas na igreja para levar vantagem contra os crentes. Porque o diabo cresce onde? É na racha da igreja, é na desunião da igreja, é no pecado escondido, é na situação mal resolvida. Por isso que ele fala aqui, a fim de que Satanás não tire vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as suas intenções. Qual é a intenção do diabo? É destruir a igreja. Como a igreja ele não pode destruir, ele quer destruir pessoas individualmente, crentes individualmente. E essas coisas mal resolvidas, irmãos, essas situações mal resolvidas, elas são um prato cheio para que o diabo faça festa. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, cuidado, pega esse irmão agora,
que já se arrependeu, reafirma o amor de vocês por ele, consola esse irmão, chama ele para junto. Ele já pode participar da próxima festa ágape. Pode dizer para ele, ó, pode vir. Se arrependeu, né? Porque se fizer de novo, banco de novo. Fora da comunhão de novo, quantas vezes for preciso. Mas Paulo sabe disso, essas situações, elas precisam ser tratadas. Por isso que ele vai fundo com a igreja de Corinto. Ele escreve carta, ele vai pessoalmente até aquilo ser resolvido. Precisa ficar resolvido. E essas situações, às vezes, entre irmãos, Jesus explicou o que nós devemos fazer, mas nós não fazemos, não é interessante? Lá em Mateus 18, de 15 a 17, versículos 15 a 17, Jesus dá a receita. Olha, se o teu irmão tem alguma coisa contra você, primeira coisa que você tem que fazer, vai até ele, vai até o irmão, conversa com ele. Aí o irmão não aceitou, chama mais uma pessoa para ir junto com você. Não aceitou também? Aí traz o caso para o pastor. Aí traz o caso para o pastor. Essa é a solução. Mas nós normalmente não fazemos isso. Tem crente que vai para o Facebook e coloca lá. Coloca uma indireta para o irmão. Né? Sabe que o irmão coloca uma... Ou fala para outras pessoas. Ele não vai diretamente no irmão com quem ele tem que tratar. Isso é muito sério, irmãos. Mas só que não é aquelas coisas, porque tem gente também que qualquer coisa, né? Ah, o irmão me olhou esquisito. É coisa séria, né, irmãos? Coisa séria. Coisa séria. A gente tem que ir lá e tratar com o irmão, procurar realmente saber qual é o problema. Às vezes a gente não faz isso e às vezes a gente também finge que não está acontecendo nada. E mantém aquilo no coração. Isso também não é bom. Né? Esses dias, irmãos, eu participo de um grupo de WhatsApp do curso de teologia que eu estou fazendo. E lá tem crentes de tudo quanto é denominação. Né? Tem presbiteriano, tem batista, tem assembleiano. E uma irmã falou algo que me ofendeu muito. Ela falou que os pentecostais no grupo estavam querendo se fazer de vítima, enfim. Eu não tenho como explicar todo o contexto para os irmãos, mas eu não gostei do que ela falou, então eu respondi para ela com educação, mas com firmeza, sabe, no grupo. E depois ela me chamou em particular e perguntou se eu tinha alguma coisa contra ela, contra as perguntas que ela fazia na aula. Aí o que eu fiz? Não, irmã, imagina, eu não tenho nada contra você, não. Eu quis dizer, né? Depois que eu ouvi uma mensagem, eu fiquei pensando, eu não fui sincera. Eu devia ter falado, olha, a irmã falou que os pentecostais estavam se fazendo de vítima, eu não gostei realmente, e nós íamos nos entender. Então, isso é muito importante, irmãos. O que Paulo fala aqui, esse trecho aqui traz uma lição fantástica para a igreja do Senhor. Essas coisas não podem ficar mal resolvidas. A disciplina ainda vale na igreja, ainda é importantíssima. Crente verdadeiro vai passar pela disciplina, vai vencer e vai sair fortalecido lá na frente. E a igreja também. Amém? Continuando aqui, queridos, nós vamos então agora para os versículos finais aí do capítulo 2, de 12 ao 17, que diz assim: quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui para a Macedônia. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, ou seja, para os que estão perecendo, cheiro de morte. Mas para aqueles, ou seja, para os que estão sendo salvos, fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus.
Aqui, irmãos, Paulo relata um episódio em que ele ficou muito intranquilo, né, muito incomodado. Ele estava em Troade e uma porta se abriu ali para que ele pregasse o evangelho. Não sabemos que porta é essa, né? Mas provavelmente algum espaço, alguma ótima oportunidade para pregar o evangelho. Mas o que aconteceu? Paulo estava naquela ocasião esperando Tito voltar de Corinto. Ele tinha enviado a carta, aquela carta dura, severa, e ele estava esperando Tito voltar de Corinto. E como Tito não voltava, e Paulo estava preocupado querendo saber da igreja de Corinto, veja o que ele diz aí. Ele não teve sossego no espírito. E ele não ficou ali. Deus tinha aberto uma grande porta, mas ele não ficou ali e foi ao encontro de Tito, acabou se desencontrando, né? Porque eles estavam viajando em direções diferentes. Mas vejam aqui que ele diz claramente, eu estava intranquilo. Isso aqui me dá um alento, irmão, sabe por quê? Se o apóstolo Paulo, que viu Cristo ressurreto, de vez em quando ficava intranquilo, quanto mais eu, né? E você, não é verdade? Às vezes a gente pensa que um pouquinho de intranquilidade é falta de fé, né? Mas nós somos seres humanos, né, irmãos? Claro que o normal é confiar em Deus. O crente não pode viver intranquilo, não estou dizendo isso, tá, irmãos? O natural do crente não é viver intranquilo. Nós temos que ter tranquilidade em Cristo, confiança. Mas, de vez em quando, todo mundo sente um pouco de intranquilidade, né? Porque nós somos seres humanos. Até Paulo não era um super crente. Vejam, ficou intranquilo. Ele queria saber notícias da igreja e por isso ele, né, disse que deixou, a gente não sabe como é que foi, se ele pregou antes ou se Deus abriu a porta, mas ainda assim, ele disse, não tive sossego. Deus abriu a porta, mas ele não teve sossego, então ele foi para Macedônia para encontrar Tito. Mas aí, a partir do versículo 14, ele começa a falar, mas graças a Deus, ou seja, apesar de tudo isso, né, dessa intranquilidade, desses momentos de dificuldade, dessa peleja que é pregar o evangelho, Deus sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Paulo aqui, irmãos, está usando uma figura de linguagem, tá? Ele faz uma analogia da carreira dele como pregador do evangelho com uma procissão romana de triunfo. Porque o que acontecia numa procissão romana de triunfo? Quando chegava aquele general, né, vindo de uma batalha, e ele tinha sido vitorioso, triunfante na batalha, ele entrava na cidade, naquela procissão, né, porque uma procissão vinha ele, né, o seu exército, e os prisioneiros. As pessoas que tinham sido capturadas como escravas, né? E outros para serem mortos ali. E quando ele entrava, era aquela alegria na cidade, porque o general estava entrando com toda a vitória ali. Então as pessoas começavam a queimar algumas especiarias, e aquilo fazia com que um cheiro muito gostoso, não é, se sentisse no ar por todas aquelas pessoas. Para o general, para os vitoriosos, aquele cheiro era cheiro de vida, era cheiro de vitória. Mas para aqueles que estavam vindo ali subjugados, né, e muitos iriam morrer, era cheiro de morte. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos. A pregação do evangelho, em resumo, é vida para os que se salvam e morte para os que se perdem. Nós somos o bom perfume de Cristo. Para aqueles, ele divide aqui a humanidade em duas categorias: os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Não é que o evangelho tem um cheiro distinto para cada um. O cheiro é o mesmo, a fragrância é a mesma, mas o resultado é diferente. Porque os que se salvam recebem o evangelho, então aquilo é cheiro de vida. Mas para uns que não recebem, eles caminham para a morte. Então é aquela história. Os pregadores do evangelho, irmãos, segundo Paulo aqui, sempre são vitoriosos. Por quê? Porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito para o qual ela é destinada. Por isso que a nossa parte é pregar. A gente não tem que se preocupar de jeito nenhum com o resultado.
A nossa parte é só pregar. O Salmo 126 diz que aquele que sai semeando e chorando voltará, sem dúvida, com os molhos. Voltará alegre com o resultado. Então é isso que Paulo está falando. O mesmo evangelho que quebranta e salva uns, endurece e condena outros. É assim que o evangelho funciona. É cheiro de vida para os que se salvam e cheiro de morte, de condenação para os que se perdem. E Paulo diz aí, já no finalzinho, no versículo 17, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus. Aqui ele está falando para aqueles falsos apóstolos de Corinto. Porque lá havia falsos apóstolos, né, como os de hoje, que nós temos tantos aí, fazendo comércio do evangelho, mercadejando a palavra de Deus. E Paulo fala, não, nós não somos assim. Aliás, ele faz uma pergunta aqui antes, né? Ele pergunta quem é que, no finalzinho do versículo 16, quem está capacitado para tanto? Ou seja, para ser esse bom perfume de Cristo. E ele diz, nós não mercadejamos o evangelho. Quem mercadeja o evangelho não pode ser bom perfume de Cristo, porque está entregando uma mensagem adulterada, não está sendo fiel à palavra de Deus. Mas Paulo diz, nós não. Nós pregamos o evangelho autêntico, legítimo. Paulo não era como aqueles demais falsos apóstolos que mercadejavam a palavra. Pelo contrário, ele mesmo diz em outras ocasiões que ele fez de tudo para não ser um peso para a igreja. Ele não queria abusar do privilégio que ele tinha como apóstolo. E é isso que Deus requer, irmãos, dos seus servos. Fidelidade na pregação do evangelho. Todos aqueles que pregam o evangelho com fidelidade, é como Paulo diz aqui, são vitoriosos. Por mais que haja dificuldade, rejeição, por mais que a resposta não seja imediata como nós gostaríamos, a igreja sempre caminha em triunfo, irmãos. Sempre. Exalando essa fragrância de Cristo por todos os lugares. Quando o evangelho é pregado com verdade, é assim que é a igreja do Senhor, sempre triunfante, nunca derrotada, jamais. Então Paulo fala, fiquei inquieto, fui ao encontro de Tito, é difícil, eu sofro, mas Deus sempre me conduz em vitória. Não tem como. Meus inimigos podem falar o que quiserem de mim, mas eu sei que Deus me conduz em vitória. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Tem alguma pergunta, irmãos, nesses minutinhos finais? Algo que os irmãos não entenderam? Eu peço aos irmãos que leiam o capítulo 3, tá bom? Para o nosso próximo estudo, talvez nós até possamos entrar no 4 também. Mas leiam os dois, se for possível, 3 e 4, mas pelo menos o 3, irmãos. Porque o 3 é muito importante, é um capítulo muito bom, como todos os outros, né? Mas o capítulo 3 tem algo que é muito mal interpretado pela igreja, um versículo, principalmente pelos pentecostais. Então, eu gostaria que os irmãos lessem, porque aí, quando chega aqui, você já vem com a pergunta. Né? Você lê, na hora você fala, não entendi isso aqui. Aí você pode anotar, porque nós vamos explicar e o irmão pode perguntar também ao final. Amém, queridos?